Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso tempo de celebração. Estamos no livro de Levítico, Deus tem permitido nos estudar esse livro e hoje chegamos ao capítulo de número 16, um momento muito importante na vida do povo de Israel, naquele momento em que o Senhor os tirou do Egito e agora eles estão ali no Monte Sinai, ouvindo todas as recomendações do Senhor para que eles pudessem ser um povo santo, para então se aproximarem do Senhor. O que a gente vê aqui nesse capítulo 16 é o dia do jejum. Lá no capítulo 23 de Levítico vai falar de novo sobre ele. Êxodo capítulo 30 fala também sobre ele. E no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 9, também é feita uma referência, é falado sobre esse dia do jejum. O judeu, de uma forma geral, aqueles que seguem o judaísmo até hoje, guardam esse dia. É claro que com algumas adaptações, não tendo mais os sacrifícios, mas ainda eles guardam o dia do jejum, conhecido como Yom Kippur. Abra aí então a sua Bíblia e vamos acompanhar a leitura do capítulo 16 de Levítico. Levítico capítulo 16, a partir do verso de número 1. Diz assim: o Senhor falou a Moisés depois que os 2 filhos de Arão morreram, quando se aproximaram do Senhor. O Senhor disse a Moisés: dize a teu irmão Arão que não entre a qualquer hora no lugar santíssimo, do véu para dentro, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Arão entrará no lugar santíssimo com um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Vestirá a túnica sagrada de linho e por baixo usará os calções de linho. Prenderá o cinto de linho e porá a mitra de linho sobre a cabeça. Essas são as vestimentas sagradas, por isso banhará seu corpo com água para vesti-las. Da comunidade dos israelitas pegará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado em favor de si mesmo, fazendo expiação por si próprio e por sua casa. Também pegará os 2 bodes e os colocará diante do Senhor na entrada da tenda da revelação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para Azazel, ou bode emissário. Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para Azazel será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo para Azazel no deserto. Portanto, Arão apresentará em seu favor o novilho da oferta pelo pecado e fará expiação por si e por sua casa e sacrificará o novilho, que é sua oferta pelo pecado. Então pegará o incensário cheio de brasas tiradas do altar diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e os levará para além do véu. E porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, a fim de que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que ele não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e o aspergirá com o dedo sobre o propiciatório no lado oriental, e aspergirá o sangue 7 vezes com o dedo diante do propiciatório. Depois sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo, e levará o sangue do bode para além do véu. E diante do propiciatório fará com ele como fez com o sangue do novilho, aspergindo-o sobre o propiciatório, e fará expiação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das transgressões dos israelitas, sim, de todos os seus pecados. Assim também fará pela tenda da revelação que permanece com eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda da revelação quando Arão entrar,
para fazer expiação no lugar santíssimo, até que ele saia, depois de ter feito expiação por si mesmo, por sua família e por toda a comunidade de Israel. Então irá ao altar que está diante do Senhor e fará expiação pelo altar, pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e os colocará nas pontas do altar. E aspergirá o sangue com o dedo 7 vezes sobre o altar, purificando-o e santificando-o das impurezas dos israelitas. Quando Arão tiver acabado de fazer expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda da revelação e pelo altar, apresentará o bode vivo. E pondo as mãos sobre a cabeça do bode, confessará sobre ele todas as culpas, transgressões e pecados dos israelitas. Ele os porá sobre a cabeça do bode e os enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, o bode levará sobre si todos os pecados deles para uma região solitária, e esse homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão entrará na tenda da revelação e se despirá das vestes de linho que havia posto ao entrar no lugar santíssimo e as deixará ali, e banhará o corpo com água num lugar santo e porá suas próprias vestes. Então sairá, oferecerá seu holocausto e o holocausto do povo e fará expiação para si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que tiver soltado o bode para Azazel, lavará suas roupas e banhará o corpo em água, e depois entrará no acampamento. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi levado para fazer expiação no lugar santíssimo, serão levados para fora do acampamento, e o couro, a carne e o excremento serão queimados no fogo. Aquele que os queimar lavará sua roupa, banhará o corpo em água e depois entrará no acampamento. Isso também será para vós um estatuto perpétuo. No dia 10 do 7º mês vos humilhareis e não fareis trabalho algum, nem o natural, nem o estrangeiro que vive entre vós, porque nesse dia se fará expiação por vós para vos purificar. Sereis purificados de todos os vossos pecados diante do Senhor. Será sábado de descanso solene para vós e vos humilhareis ou afligireis as vossas almas. É um estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e consagrado para exercer o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação depois que estiver com as vestes de linho, isto é, as vestes sagradas, e fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda da revelação e pelo altar, e também pelos sacerdotes e por todo o povo da comunidade. Isso será para vós um estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos israelitas por causa de todos os seus pecados. E Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, dê-nos sabedoria para compartilharmos com os nossos irmãos e irmãs esse texto. Dê-nos sabedoria e entendimento de tudo aquilo que será dito aqui, para que possamos extrair desse texto os princípios e ver como toda essa celebração se aplica a nós nos dias atuais. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Foi possível perceber então na leitura que a grande expectativa desse dia era alcançar o perdão de todos os pecados. E isto acontecia todo ano. Como foi dito e visto no final da leitura, foi estatuto perpétuo dado para o povo judeu. E eles então continuaram a praticar isso e, na verdade, aqueles que ainda hoje seguem o judaísmo praticam esse dia ou guardam esse dia conhecido como Yom Kippur. É o dia do jejum, o dia em que se busca o perdão de Deus.
nos dias atuais não há mais o sacrifício de animais, foi feita toda uma adaptação, mas a ideia permanece e eles continuam guardando. E este é um dia muito importante para eles, o dia do jejum, dia em que eles se humilham diante do Senhor, afligem as suas almas para conseguir do Senhor o perdão. E como nós vimos, todo ano isso deveria ser repetido. Mas antes de continuarmos a falar sobre este assunto, vamos ao desenho das crianças, que elas vão representar o que nós vamos estudar aqui. Crianças, peguem a folha, deitem a folha e vocês vão desenhar o seguinte: de um lado da folha vocês vão desenhar aquele altar onde o animal era sacrificado, lembra aquele que tinha as pontas, tá? Então aquele altar, e do lado do altar vão desenhar um animal, pode ser ali um cordeiro do lado desse altar, tá bom? Então num canto da folha, o altar e um animal do lado do altar. No meio da folha, vocês vão desenhar um outro animal, como se ele estivesse indo para o deserto, tá bom? Então, ou um animal no deserto. Primeiro cantinho, então, o altar com um animal, no meio da folha, um animal sozinho no deserto, e no canto da folha, mais para o alto da folha, vocês vão desenhar a cruz, representando a Cristo. Qual é a ideia do desenho das crianças? O desenho das crianças representa que no dia do jejum era sacrificado um animal, dentre vários que era, mas a gente está representando aquele que era sacrificado e aquele que era solto no deserto. O que era sacrificado derramava lá o seu sangue, e o que ia para o deserto, ele como que carregava o pecado das pessoas para longe daquele ambiente onde Deus se manifestava diante do povo. Então isso é o que acontecia lá naqueles dias. Então por isso o desenho: o altar com o animalzinho do lado e no meio da folha um animal indo para o deserto, tá bom? E no canto da folha tem Cristo. Por quê? Porque hoje nós entendemos que Cristo cumpriu todas as exigências de Deus. E nós, por meio do sangue dele, temos os nossos pecados perdoados. De tal forma que nós entendemos, pelo que lemos na Bíblia, que para nós hoje esse ritual não precisa ser mais feito, porque Cristo o fez lá na cruz em nosso lugar, tá bom? Então desenhem aí, façam o desenho, e enquanto isso a gente continua falando sobre esse dia do jejum, que de fato, como dissemos, era um dia muito importante. Nos dias atuais, e mesmo naquela época, acontecia mais para o final do ano, lá pelo mês de setembro ou outubro, e vinha logo depois do Ano Novo Judaico, do Rosh Hashanah. E aí então, depois do Rosh Hashanah, vinha a celebração do Yom Kippur. Mas quando a gente chega aqui no capítulo 16 de Levítico, na verdade, nós chegamos no capítulo que divide o livro. De 1 até 15, do capítulo 1 até o capítulo 15, nós encontramos todos os rituais que precisavam ser feitos e também a descrição sobre aquilo que era puro e o que era impuro. De 1 a 15. Depois, do 17 até o 27, ele vai falar sobre as características de uma vida santa. E aí então, nesse meio, temos o capítulo 16, que como nós dissemos, ele era muito importante para o povo judeu, e principalmente porque foi Deus quem mandou. E porque Deus que mandou fazer essas coisas, porque ele queria mostrar de uma forma aí bem clara. Lembrando que naquela época Jesus ainda não tinha vindo, então tudo que o Senhor mostrava apontava para Jesus que um dia viria. Então por isso que tinha todo esse ritual aqui que nós lemos e que vamos tentar explicar um pouco mais. Mas quando Cristo vem, ele é o sacrifício perfeito, porque tudo que acontece no Antigo Testamento aponta para aquilo que o Messias iria realizar. E nós cremos então que o sangue de Cristo é aquele que nos purifica de todo o pecado, fazendo com que não tenhamos mais que cumprir estas regras descritas aqui em Levítico. Mas por outro lado, quando nós olhamos para este procedimento, a gente percebe como Deus foi detalhista e ensinou o povo como que eles deveriam fazer. O foco principal está lá no tabernáculo. A dinâmica desse dia envolvia a entrada do sumo sacerdote
no Santo dos Santos. E a gente vai se lembrar do tabernáculo. Primeiramente tinha todo o pátio, aonde tinha lá o altar, onde era sacrificado os animais, tinha também a bacia de bronze, aonde eram feitos os procedimentos de purificação, de lavagem, e depois desse pátio havia a tenda. E na tenda tinham dois espaços. O primeiro deles, para quem entrava, o primeiro era o lugar santo, onde tinha ali a menorá, onde tinha a mesa com os pães da proposição, e também tinha um altar de incenso. E depois tinha uma cortina, e atrás dessa cortina tinha um lugar chamado Santo dos Santos. E dentro desse Santo dos Santos havia a Arca da Aliança. E cobrindo a arca tinha uma tampa que é conhecida como propiciatório. Neste local ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote, exatamente nesse dia, no dia do jejum. E a dinâmica era mais ou menos a seguinte: primeiro, para entrar lá, ele tinha que usar uma roupa de linho, toda de linho. Então, antes de vestir essa roupa, ele se lavava. O texto contou isso para nós. Ele se purificava, aí então ele entrava ali no lugar santo, na primeira parte, tirava as suas roupas comuns e vestia então, depois de ter se lavado, vestia as roupas de linho. Depois disso ele saía e iria então sacrificar o animal que era para apresentar ou alcançar do Senhor o perdão para ele e para a sua casa, para a sua família. Ele sacrificava o animal e entrava lá no Santo dos Santos. Então ele pegava aquele incensário, aquela mesa, o altar de incenso que estava fora do lugar santíssimo, colocava lá dentro e lá dentro ele queimava incenso e aspergia o sangue sobre o propiciatório. A ideia do incenso lá dentro era para que o local ficasse cheio de fumaça, para que ele, sacerdote, não visse o propiciatório, não visse a tampa, porque se ele visse a tampa, ele morreria, porque aquela tampa indicava a presença de Deus. Então ele não poderia vê-la. Depois que ele apresentava ali, aspergia o sangue por ele, ele saía novamente até o pátio, oferecia lá o animal em favor do povo, e ele então voltava para o Santo dos Santos. E lá ele aspergia novamente o sangue em favor do povo. E neste procedimento ele também aspergia sangue no local, na cortina. Depois que ele saía, ele também aspergia sangue ali no lugar santo e ia até fora e aspergia sangue nesses outros locais também. Tudo isso dentro desse ritual indicado pelo Senhor. E veja, ele entrava, primeiramente ele oferecia sacrifício pensando em si mesmo, no perdão que ele precisava alcançar diante de Deus, para ele e para a sua família, para que depois então ele voltasse até lá e sacrificasse em favor do povo. Depois de ter feito esse procedimento, ele então ia lá até onde estavam aqueles 2 bodes e lançava a sorte. Um dos bodes ficava para ser sacrificado e o outro era então solto para o deserto. Aquele então que era sacrificado ao Senhor, então morria ali. O outro era colocado a mão sobre a cabeça dele e como que, de maneira simbólica, transferindo o pecado de todo o povo para aquele animal. E aquele animal então ele era solto pelo deserto e um homem era responsável por levá-lo até lá. E agindo dessa forma, indicava que aqueles pecados, os pecados do povo, foram então levados. E eles então, o povo estava livre, estava perdoado. E isto trazia grande alegria para eles. Terminado todo o procedimento, o texto conta para nós que o sacerdote retirava as roupas de linho e se lavava e colocava as suas roupas comuns. Nós não temos muita informação de algumas coisas, por exemplo, como era lançada a sorte. A gente possivelmente imagina o Urim e o Tumim, mas não sabemos exatamente o que é. O que era esse Azazel? Também a gente não sabe. Alguns acreditam que era a palavra indicava a ideia da remoção, ou então a palavra era como se indicasse os poderes do mal, ou até mesmo o nome de um demônio do deserto. Não temos ideia, até hoje não se chegou a uma conclusão do que realmente
acontecia, mas o que a gente sabe é que esse ritual envolvia essa entrada do sumo sacerdote até lá, ninguém mais podia estar ali, e nem mesmo no lugar santo, ele tinha livre acesso até lá uma vez por ano. E depois de todo o processo, ele tinha que se lavar, assim como aquele que levou para o deserto aquele animal, assim como aqueles que cuidaram das cinzas, assim como aqueles que foram queimar parte do holocausto lá fora do acampamento, todos eles tinham que passar pelo processo de purificação. Tudo isso acontecia nesse dia para que o povo conseguisse alcançar o perdão de Deus. E, gente, para nós, às vezes a gente fica olhando e fala assim, mas é muito estranho isso. Na verdade, recentemente, eu ouvi pela internet um judeu comentando sobre esse dia. E eles aguardam com grande expectativa o dia do ano em que eles podem apresentar ao Senhor o seu pedido de perdão. E este era um momento de grande celebração, em que de fato eles eram chamados por Deus a se humilharem, afligirem a alma por meio do jejum. Para quê? Para que eles pudessem alcançar do Senhor o perdão. Mas ao mesmo tempo, a gente consegue perceber que tudo isso que era feito não era suficiente. E não era suficiente porque feito nesse ano, o ano que vem teria que fazer de novo. Assim como fez esse ano, mas o ano passado já havia sido feito. A cada ano tinha que repetir o mesmo procedimento. Por quê? Porque não era suficiente. E também a gente tem que lembrar que aquele dia acabava sendo um dia de grandes incertezas, ao mesmo tempo que tinha grande alegria no final, no desfecho, mas tinha lá algumas interrogações. Por exemplo, o sumo sacerdote que vai realizar tudo isso, será que ele realmente está puro? Será que a hora que ele entrar lá no Santo dos Santos, ele vai continuar vivo? Será que aquele homem que levou para fora aquele bode emissário, será que ele levou para o lugar certo? Será que a aspersão do sangue foi realmente feita 7 vezes? Como diz o Senhor, diz que teria que ser 7 vezes. Será que tudo foi feito corretamente? Afinal de contas, quem estava fazendo todo o procedimento era um ser humano como os demais, tão pecador como os demais. Por isso, acabava sendo um dia de incertezas. E tinha que ser repetido todo o ano. É por isso que a gente foca em Cristo. É por isso que o desenho das crianças tem lá no canto, no alto, a cruz de Cristo. Porque nós entendemos, quando lemos as Escrituras, que Cristo é o sacrifício definitivo, perfeito, que atendeu todas as exigências do Senhor, de tal forma que não precisa ser repetido o sacrifício dele. De tal forma que ele não era impedido de entrar no Santo dos Santos, mas ele, ao contrário do sumo sacerdote, que podia entrar somente uma vez por ano, ele podia entrar e pôde entrar de uma vez por todas e tem acesso a Deus direto. O sumo sacerdote, ao entrar lá, corria o risco de morrer. Tanto que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente tem um período ali de aproximadamente 400 anos. E nessa época existiram os macabeus. E começou com os macabeus uma tradição de amarrar na canela do sumo sacerdote que ia então até o Santo dos Santos, uma corda. Amarrava-se uma corda, porque se parasse de fazer barulho, visto que a roupa dele tinha vários sinos, sabia-se então que ele havia morrido. Só que se ele morresse lá dentro, ninguém tirava. Então, os macabeus tiveram essa ideia e colocaram essa corda para que ele fosse puxado. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente vê que Cristo cumpriu todas as exigências do Senhor. Isso nós não estamos falando de nós mesmos. Vai lá para o livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9.
nós encontramos o autor aos Hebreus falando com os judeus do seu tempo. O livro aos Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11. No capítulo 9 ele está falando sobre esse dia e fazendo a comparação entre o que acontecia lá quando o Senhor deu essa lei e vinha acontecendo ao longo dos séculos com aquilo que Cristo realizou. E ele está dizendo, tudo o que aconteceu foi válido para aquele período, mas tudo o que aconteceu apontava para o que Cristo iria fazer de maneira definitiva. E Cristo veio e fez de maneira definitiva aqueles sacrifícios que anualmente eram feitos. Cristo fez uma só vez, de maneira definitiva e suficiente para dar perdão a todos os pecados, dar perdão a todos aqueles que buscam realmente o perdão no Senhor. E aí, Hebreus capítulo 9, a partir do verso 11, nós encontramos, mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santificada, os que estão, ou santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo que, imaculado, por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes o Deus vivo. Se aquele sacrifício feito lá atrás, o sangue daqueles animais, naquele tabernáculo terreno, servia para santificar o povo, e realmente servia, santificava, digamos assim, dava o perdão dos pecados para aquelas pessoas que criam, quanto mais Cristo, que vai diante do Senhor num tabernáculo, não feito aqui por mãos humanas, mas um tabernáculo, digamos assim, celestial, porque o que foi feito aqui foi dado como modelo a Moisés por Deus. Cristo agora é o seu sangue, não de animais, que se oferece ao Senhor. Se aquele já fazia algum efeito e realmente foi útil para aquele período, imagina o que faz o sangue de Cristo na vida daquele que busca nele o perdão. O sangue de Cristo é capaz não só de promover uma limpeza, um perdão, digamos assim, externo, mas veja o final do versículo 14. Ele é capaz de tirar ou purificar das obras mortas da consciência. Ele é capaz de purificar a consciência das obras mortas, tirar da consciência a culpa, limpar de fato a consciência. Quem pode fazer isso? Não são o sangue de animais, mas somente o sangue de Cristo. Somente Cristo pode fazer isso. Quando a gente olha então para Levítico capítulo 16, nós olhamos para aquilo que acontecia naqueles dias, e foi realmente muito bom, afinal de contas foi dado por Deus. Deus é quem estava ensinando o seu povo o que eles deveriam fazer para terem o perdão dos seus pecados. E é claro, eles não pediam perdão pelos pecados somente uma vez por ano. Lembra, a gente já aprendeu do capítulo 1 até o capítulo 15, que eles eram chamados a sempre estarem oferecendo a Deus sacrifícios de perdão dos pecados, sacrifícios de agradecimento, sacrifícios de comunhão, enfim, eles tinham vários sacrifícios, dentre eles o para pedir perdão. Mas uma vez por ano era como se fosse uma cerimônia em que o povo como um todo ia diante do Senhor e pedia perdão. Mas o que a gente entende e percebe é que tudo isso que eles faziam apontava para aquilo que Cristo iria fazer na cruz e fez na cruz. De tal forma que hoje nós entendemos que o perdão real só é encontrado em Jesus. O perdão para o pecado, digamos assim, o pecado original, que é aquele que nos separa de Deus,
Quando, como diz lá em Romanos, né, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O perdão para esse pecado é Jesus quem dá. É Jesus o único que pode ligar você de novo a Deus. O sangue dele é suficiente para fazer isso. É ele quem pode adentrar o Santo dos Santos e estar na presença do Senhor. Porque ele não é como alguém como nós. Ele se tornou alguém de nós, mas não pecador como nós. E é por isso que o sangue dele foi suficiente, o sacrifício dele foi definitivo. Então, o seu problema de estar separado de Deus, quem resolve é Jesus. Basta que você o reconheça como o Senhor da tua vida, para que então você seja salvo. Assim como também é Jesus quem perdoa aqueles pecados que nós cometemos de forma consciente ou inconsciente. Quando eu minto, quando eu ofendo alguém, quando eu tenho inveja, quando eu cometo alguma coisa que eu sei que desagrada a Deus, é Jesus, é a Ele que eu recorro para alcançar o perdão. Jesus é aquele que de fato nos dá o perdão. Por isso, não há como ficar sem Jesus. Porque estes sacrifícios, nós entendemos que eles não têm mais efeito, porque Jesus já veio. Antes era crer nesses sacrifícios, fazê-los crendo que eles funcionavam. Mas eles apontavam para aquilo que Cristo iria fazer. E Cristo já veio. E se Cristo já veio, ele cumpriu todas essas exigências. E nele nós encontramos o perdão para os nossos pecados. O pecado que nos separa de Deus, aquele pecado cometido lá no jardim do Éden, aquela decisão do homem de separar-se de Deus, de romper com Deus. Jesus pode nos reconciliar com Deus. E ele também é aquele que pode dar-nos o perdão para os pecados que cometemos, consciente ou inconscientemente. Como disse Davi, Pai, absolva-me dos pecados que me são ocultos. Então, Jesus é aquele que realmente pode nos dar o perdão que precisamos para que nos aproximemos de Deus e para que possamos ter a nossa consciência limpa, livre da culpa, em paz, para fazermos o quê? Conforme diz lá em Hebreus, para servirmos ao Senhor. É muito difícil servir ao Senhor com a consciência pesada. Não se serve ao Senhor estando separado dele. Por isso, você precisa aceitar esse desafio de reconhecer Jesus como Salvador da sua vida, entregando-se totalmente a Ele, crendo que somente nele você vai conseguir o verdadeiro perdão. No dia do jejum de Levítico capítulo 16, nós vimos então que o povo agia da forma como o Senhor orientou, o sacerdote fazia todo aquele procedimento para que eles alcançassem o perdão. Mas tudo o que eles fizeram apontavam para aquilo que Cristo iria fazer. E Cristo fez. E hoje o perdão é alcançado em Cristo. Basta que você creia em Jesus. Assim como no passado eles criam que aquilo que Deus mandou fazer é que de fato traria o perdão a ele. Hoje nós temos que crer em Jesus, que foi enviado por Deus para ser o nosso Salvador. Nossa oração é que você de fato decida-se por Jesus, para a salvação e para continuar acelerando o processo de santificação rumo à glorificação. Que Deus possa abençoar muito a tua vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado por esta palavra que o Senhor nos trouxe e que pelo Teu Santo Espírito todos nós realmente possamos entender que todo o perdão só é alcançado por meio da pessoa do Senhor Jesus. E ao entendermos isto, possamos também ser levados pelo Teu Santo Espírito, convencidos por Ele, a entregarmos nossa vida por completo a Jesus. Esta é a nossa oração, crendo que este é o desejo do Senhor. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Fiquem todos na paz do Senhor. E antes de terminarmos este domingo, tenhamos o nosso tempo de comunhão por meio do WhatsApp, crianças enviando os desenhos, adultos participando com alguma foto, com algum texto bíblico, alguma canção. Vamos ter o nosso tempo de comunhão. Que Deus os abençoe e tenham todos uma semana abençoada em nome de Jesus.